Irmãos, antes de apresentar o irmão Vince, o pastor Vince, convidava os irmãos a abrirem comigo no Salmo 133. Salmo 133. Diz assim a palavra de Deus: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois termina, porque aí ordena o Senhor o quê? Eu quero que todos vocês digam. Aí o Senhor ordena o quê? Bênção e vida para sempre. Amém? Bênção e vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é bom, nesta manhã, nós termos tomado a ceia juntos. Isso quer dizer que temos vínculos, é ou não é? Somos uma família, estamos unidos. E já demos o bem-vindo ao pastor Vince. Ele vem do Brasil, Espírito Santo, não é? Vitória do Espírito Santo. Ok. Minas Gerais, ele é mineiro. Não sei quem é que já esteve no Brasil. Mas é vínculos que nós temos. Amém? Os irmãos conhecem o pastor Anderson? Já esteve connosco a pregar. Quem é que se lembra dele? Portanto, são vínculos que nós estamos a formar como igreja. Amém? A igreja chama-se a família. Temos identidade com isto ou não temos? Somos uma família. Então a igreja, aqueles pertences, chama-se a família, não é? Amém? E nós somos a família de Deus. É um prazer também ter o Pedro conosco. Pedro, podes ficar de pé? O Pedro chegou agora, apanhei-o. Vamos lhe dar os bem-vindos também. Vamos dizer que ele está bem-vindo em nome de Jesus. Ele pertence ali à Malveira. Amém? Então estamos bem representados hoje, não é? Mas eu gostava de pedir ao pastor Vince para subir. Ele é o pastor principal desta igreja. Amém? Vamos abrir os nossos corações, vamos ser abençoados esta manhã e vamos deixar que Deus fale connosco. Amém? Vamos abrir os nossos corações e vamos deixar que o Senhor nos toque através do seu servo. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer conhecê-los, estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Obrigado ao nosso amado Samuel, Rosária, né, que eu conheci hoje, e também ao Miguel e a Raquel. A gente já conhece a Raquel há um tempo maior, o Miguel também. Muito obrigado aos irmãos por nos convidar para hoje repartir a palavra. O Anderson é um companheiro nosso aqui em Portugal. Louvado seja o Senhor, casado com a Tânia também, tem 2 filhos, os irmãos já a conhecem. A Fabiane veio conosco também, que os irmãos já conheceram antes, o Pedro. Deus está também nos unindo, como disse o pastor Samuel, louvado seja o Senhor. É tremendo aprender uns com os outros. Só para que os irmãos me conheçam um pouco melhor, eu sou casado com a Sâmia, minha esposa está no Brasil, porque hoje à tarde eu estou embarcando para a Turquia e da Turquia para o Afeganistão.
Orem por mim, louvado seja o Senhor. Amém. Deus tem nos dado algo no Afeganistão, algumas famílias. Deus está salvando afegão, muitos, louvado seja o Senhor. Mas me cubra em oração, sempre é algo de muito risco, mas nós cremos que o Senhor mais uma vez vai nos guardar. Louvado seja o Senhor. Deus nos deu 3 filhos também, e um deles é o Reuel. Esse nome é bíblico, tá? Reuel. Jetro Reuel. Os irmãos lembram? Amém? Sogro de Moisés. Louvado seja o Senhor. E também a Keren, filha de Jó depois da provação. Foi isso mesmo? A gente perdeu uma filhinha entre o nascimento, depois do nascimento do Reuel e o nascimento da Keren. E a Keren veio como um presente de Deus no dia do meu aniversário. Louvado seja o Senhor. 10 de dezembro. Amém. E agora o Asaf tem um caçula com 22 anos. Aqui fala caçula também, não? É o mais novo. O mais novo. Então, o Asaf é o mais novo. Ontem estava surfando e bateu com a cabeça no coral, 4 pontos. Louvado seja o Senhor. Mas ele falou: pai, não assusta não, mandou uma foto direitinho, está tudo bem comigo. Amém. Segundo ele, está até curtindo isso. Amém. Ele é solteiro. Amém. E a gente mora lá em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil. Eu viajo muito, porque faz muitos anos que a gente trabalha muito com missões mundial, e Deus tem nos levado a mais de 60 países, e temos colocado muitos obreiros em muitos lugares do mundo. Louvado seja o Senhor. Deus tem trabalhado isso. Trabalho também com um grupo de irmãos que fazem parte de uma equipe apostólica internacional. Fazemos alguns encontros em alguns lugares do mundo, Índia, Nepal, Itália, Brasil, outros lugares, Tailândia, e estamos aí com uma rede grande. Só quero lembrar aos irmãos que, quando nós falamos sobre esse grupo de homens que trabalham no Ministério Internacional, não é propriamente um grupo de controle, de poder, mas são homens que servem ao Senhor e à igreja. Louvado seja o Senhor. Então, estamos trabalhando muito. Eu moro mesmo em Vitória há muitos anos, sou mineiro, como o pastor Samuel disse, e Deus tem nos dado muitas coisas ao longo desses 35 anos de casado e 33 anos de ministério. Louvado seja o Senhor. Amém. Quero repartir uma palavra com os irmãos. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículos 10. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 11. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala através de nós. Fala conosco. Deus, levanta os irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra para interceder, para orar, para receberem toda a Tua palavra
Deus, com o coração totalmente aberto para te conhecer e para fazer a tua vontade. Nós oramos, Pai, e te pedimos toda a unção sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele disse assim: porque de Deus somos cooperadores. Essa palavra, Deus está falando para que a gente possa entender que Ele é, de fato, o autor da obra, mas que nós somos os seus cooperadores. E quando Paulo fala sobre esse assunto aqui, ele está falando principalmente sobre a igreja. Ele quer que entendamos sobre a igreja. É essencial o que Paulo diz aqui sobre a questão da edificação da igreja. A Bíblia diz aqui: lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Eu creio que quando Deus começa a nos falar sobre a sua palavra, Deus quer nos dar entendimento para que a revelação ela caia no nosso espírito. Nós sabemos que é importante para cada um de nós que fazemos a obra de Deus ter uma visão clara do que Deus quer nos falar. Se nós temos visão, a gente persevera. Se a gente não tem visão, nós desanimamos. Normalmente é assim. Qualquer um de nós, para fazermos qualquer coisa, nós precisamos ter essa inspiração, essa visão, essa motivação, porque é a visão que renova o nosso ânimo. Às vezes nós estamos bastante inspirados, motivados, animados, e a gente consegue então trabalhar, fazer as coisas, exatamente porque há uma disposição no nosso coração. Mas quando nós perdemos esta visão, a gente não consegue mais andar. A gente sabe que quando temos visão, os problemas que são grandes, eles se tornam pequenos, exatamente porque nós estamos com força para avançar, com disposição para trabalhar. E quando Paulo fala aqui sobre essa verdade, que ele lançou o fundamento, e a gente tem um fundamento que é a palavra, nós sabemos que o que Deus está querendo ministrar ao nosso coração é que a nossa visão, ela tem que vir de Deus. Amém? Como obreiros de Deus, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer esta visão que vem do coração de Deus. Cada um de nós temos que tê-la. Algumas vezes fica difícil para caminharmos, porque a gente não está compreendendo bem aquilo que Deus está nos falando. Algumas vezes, alguns fazem um esforço muito grande. Agora há pouco os irmãos estavam cantando, tocando aqui, e eu sei que Deus levanta esses irmãos para conduzir a igreja no louvor, na adoração. Mas eles não podem trabalhar aqui sozinhos, eles podem tocar, cantar, mas o que Deus quer trabalhar é na igreja, para que todos nós possamos louvar a Deus de uma forma ardente, com paixão, com calor.
Isso só acontece se nós estamos com uma visão clara do que Deus quer fazer conosco, porque quando o nosso coração está cheio de Deus, então Deus começa a trabalhar em nós o seu cântico. Deus quebranta o nosso coração, nós oramos, choramos, Deus fala conosco. A gente sabe que algumas vezes os irmãos aqui fazem o esforço, eu não sei se os irmãos aplicam aqui essa palavra, mas às vezes tem que estar manivelando a igreja. Seria assim também? É ruim isso, quando a gente fica manivelando os irmãos. Deus quer levantar os irmãos, mas é necessário que esse louvor, essa adoração, o cântico, a oração, esse calor espiritual, ele esteja brotando em nosso coração em todo o tempo. E algumas vezes isso acontece, e aconteceu isso na palavra, a gente vê isso no Velho Testamento. Às vezes a glória do Senhor enche a casa de tal maneira que nós não conseguimos mais ministrar. Amém? Aleluia! Tal a presença do Senhor, o poder do Senhor na igreja. Então o próprio Deus, ele faz fluir o cântico, a adoração, a oração. E os irmãos, então, eles nem conseguem tocar, ou tocam, mas Deus já está tocando na igreja. Amém? Sempre que eu disser alguma coisa que os irmãos concordarem, pode dizer amém. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos não me conhecem, mas a gente já conhece assim o que Deus quer fazer, não é isso? E para Deus fazer como Ele quer, então a gente tem que dizer glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A gente pode fazer tudo isso, falar em línguas, não pode falar em línguas? Amém? É bom, a gente é edificado quando a gente fala em línguas, porque a gente fala com Deus, amém? Tem liberdade de profetizarmos. Então Paulo está compartilhando exatamente isso com a igreja. Ele está dizendo que lançou o fundamento como prudente construtor. Então, ele está dizendo que ele está observando a planta, e a igreja tem que observar a planta, que é a palavra. A igreja tem que ter uma visão plana, ampla, extensa do plano de Deus, porque de fato é um compromisso de toda a igreja ter essa visão. O propósito de Deus é equipar os santos para o seu serviço. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 4, para que toda a igreja ela possa chegar a essa plenitude de Deus. E quando Deus trabalha isso, então a gente percebe que não é somente um irmão que se esforça, mas toda a igreja compreende o que Deus está falando, amém? E o que Deus quer fazer conosco. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor. Agora a gente tem que conhecer quais são os planos de Deus, os objetivos de Deus. Às vezes nós conhecemos alguém dentro do contexto do mundo, e essa pessoa cresce, essa pessoa se projeta, tem fama, é bem-sucedida, e muitas coisas acontecem na vida dessa pessoa. Mas nós precisamos conhecer espiritualmente o que é ser um vencedor, amém? E nós queremos entender isso. Como é que a gente desenvolve isso na igreja? Então nós vamos ter que entender a questão da edificação da igreja. E Deus nos dá uma visão clara
da igreja, e não propriamente nós sermos religiosos. Amém? Fala Deus, pode pedir assim, fala Deus, amém? Porque Deus falando aí, a gente vai ouvir a sua voz, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Tem gente que pensa que para fazer a obra de Deus, então, tem que chegar numa cidade e alugar um cinema. Não tem proibição nenhuma sobre alugar um cinema e, de repente, a gente ajuntar uma multidão no cinema. Ou então, alguém pensa assim, eu vou começar pela televisão. Eu vou pagar um programa, aí um horário na televisão, vou fazer um programa e bastante marketing. Às vezes tem gente que compra as cadeiras, microfones, instrumentos. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele não começou a obra assim. Vamos então continuar olhando essa planta e ver como que Jesus começou a obra. Abra uma palavra em Mateus, no capítulo 5. A gente sabe que no capítulo 4, só para a gente entender isso aqui melhor, no capítulo 4, Jesus havia começado o seu ministério. Mateus capítulo 4. No seu primeiro sermão, a palavra pública, ele disse o seguinte, e ele começou assim, ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 17. E Deus começa a trabalhar ali uns primeiros homens. Ele disse no versículo 19 do capítulo 4, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então Deus começa a levantar esses homens. Percorria Jesus toda a Galiléia ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus, curando os enfermos, as doenças. E a sua fama correu por toda a Síria. Deus já me deu a oportunidade de estar também na Síria, e tem algumas coisas que a gente lê, e quando você está dentro e vivendo esses lugares onde Jesus pregou, e que essas coisas aconteceram, é tão tremendo. Agora a Bíblia diz no capítulo 5, que quando Jesus ele viu as multidões, ele subiu ao monte, versículo 1, e a palavra diz que se aproximaram deles os seus primeiros discípulos, louvado seja o Senhor. E ele passou a ensinar os discípulos dizendo, olha bem, tinha uma multidão, mas a Bíblia diz que aproximaram-se os seus discípulos, e ele começou a ensinar os discípulos esses princípios, a formar esses homens. E eu creio que nós precisamos ter atenção principalmente para essa planta, para esse fundamento. Paulo ele começou então a trabalhar e edificar a igreja como um prudente construtor. E a Bíblia diz que ninguém pode então lançar um fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo, aleluia. E a palavra começa dizendo que um princípio para a edificação da igreja, versículo 3, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Então esse princípio que Deus começa então a trabalhar conosco, a gente percebe que é um pouco diferente da maneira que alguns começam a edificar a igreja.
Nós queremos ver a igreja edificada, nós precisamos começar exatamente por aqui. Porque se a gente quer que os homens, eles entendam essa questão da igreja, eles têm que parecer com o Pai. Esse é um princípio que a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar. Nós queremos trabalhar dentro do modelo de Deus. Amém? Deus tem um modelo e Ele quer trabalhar conosco. Então, os primeiros discípulos, eles receberam exatamente esse princípio, esses princípios que nós vamos compartilhar. E esse primeiro que nós estamos notando aqui é que Deus quer levantar homens humildes de espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Para parecer com Jesus, nós precisamos copiar essas coisas, nós precisamos imitar essas coisas. Às vezes nós ficamos preocupados porque a igreja está estagnada, não tem crescimento, não tem avanço, os irmãos estão tristes, existe uma situação de depressão, de desânimo. Mas a palavra nos mostra aqui que Ele quer levantar pessoas com esse espírito humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Depois ele dá um segundo princípio: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantas vezes nesse processo da igreja nós pensamos que a gente tem que copiar métodos, que a gente tem que trazer material, apostila, que nós precisamos copiar livros. Nós sabemos que Deus tem levantado muitos irmãos e tem dado muitas experiências a esses irmãos, e nós podemos olhar para essas experiências e aprendermos com os irmãos. Deus quer nos ensinar, isso é uma posição de humildade, quando nós aprendemos uns com os outros, e Deus usa isso. Mas nós precisamos ter a nossa experiência, é por isso que o Espírito Santo de Deus já começou a nos falar que, como obreiros de Deus, nós precisamos ter uma experiência com Deus. Amém? Essa experiência, ela não pode ser uma experiência passiva, mas nós precisamos ter uma atitude bem ativa no Senhor. Eu sei que Deus pode usar sempre, em qualquer lugar, uma quantidade de reuniões e maneiras de edificar a obra, mas Deus sempre vai começar por um modelo que Ele tem, e esse modelo é de humildade, ou esse modelo, ele vem através de homens que choram. Eu não sei se você já ouviu, homem que é homem não chora. Não é isso aqui também? Alguém já falou isso? O europeu chora. O brasileiro é que chora, né? O brasileiro é emotivo, né? É aquele sangue latino, né? Mas a Bíblia aqui não está falando de europeu, de asiático. A palavra aqui está dizendo: bem-aventurados são os que choram. Tem um versículo muito pequenininho, lá em João, que diz: Jesus chorou. Jesus se emocionou.
Ele se compadeceu. Que experiência tremenda ele teve ali na situação da morte, Lázaro. Então nós temos que olhar para esse modelo e nós precisamos conhecer a Deus como nosso Pai. O que todo pai quer? É ensinar ao seu filho, compartilhar com o filho a sua experiência, é repartir com ele. Quantas vezes eu sento com o meu filho, com os meus filhos, alguns já são então casados, eu sou vovô já 3 vezes, tem ainda um que está solteiro, mas eu já falei com os 3, olha, papai, Deus tem dado vitória exatamente assim, porque eu tenho caminhado nessa direção. Quando a gente então tem algo que vem da parte de Deus, e nós queremos repartir então com a família, a gente senta, a gente ora, a gente chora. Os irmãos que estiveram comigo nesses dias já viram quantas vezes eu chorei. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, é o que diz a palavra. Às vezes nós queremos então descobrir como fazer a obra de Deus, como fazer a igreja crescer, como ganhar jovens. Nós ficamos querendo fazer muitas coisas. Ontem, quando eu liguei para o meu filho, lá no finalzinho da reunião, fuso horário, 4 horas, o Brasil aí para trás, né? E ele compartilhando, que gostoso, pai, a reunião. O outro sábado que eu estava com eles, que coisa preciosa, ver um jovem que tinha uma experiência assim, muito ruim, de homossexualismo, mas Deus transformou esse jovem, e ele está firme já há algum tempo, e agora assumindo um compromisso de um casamento. Eu começo a chorar por causa dessas coisas, porque Deus transformou este homem, louvado seja o Senhor, ele é homem, e está assumindo uma família, uma esposa, louvado seja o Senhor. Mas muitas vezes nós temos que chorar por isso. Nesse mesmo sábado, um outro irmão, também jovem, recém-casado, casou-se agora com uma advogada, mas ele foi mendigo por 13 anos. 13 anos, mas mendigo de dormir numa caixa de papelão. Louvado seja o Senhor. E agora casado com uma advogada, e Deus, então, trabalhando através da vida dele, para que ele possa ser usado para levantar drogados, prostitutas, e ele hoje está com uma casa com 110 homens que ele está tirando da rua, das drogas, do roubo. E as histórias são as piores possíveis, mas Deus está trabalhando nesse homem. Então, quando a gente ouve esses testemunhos, o que nós fazemos assim, assentados? Começamos a chorar. Porque o Espírito Santo de Deus está transformando os homens. O Espírito Santo de Deus está operando na igreja. E cada vez que Deus faz essas coisas, nós estamos vendo que a gente está parecendo mais com Jesus. Nós estamos conhecendo mais a Jesus. Aí a Bíblia diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não sei qual é a sua atitude diante da injustiça social. Algumas vezes, quando nós passamos em algum lugar e que vemos alguém caído ali na sarjeta, passando fome, mendigando, qual é a nossa atitude para com essas pessoas? Isso nos sensibiliza, ou na realidade nós temos uma atitude indiferente?
Quando nós estamos sensibilizados, é como se nós estivéssemos recebendo mais do coração de Deus. Deus está trabalhando conosco, Deus está fazendo algo em nós. Ele está nos dando o seu coração. Nós precisamos a cada dia conhecer a Deus e conhecer o seu coração. E é por isso que eu estou dizendo que temos que ter uma experiência real com Deus. Precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Amém? Recebe essa palavra no seu espírito. Hoje já oramos aqui para Deus falar. Tudo o que nós queremos é que Deus fale. Nós não queremos que seja mais uma reunião, mas nós queremos que Deus hoje nos transforme. Aleluias, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Transformar a igreja pelo poder da palavra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Eu ouvi alguém dizer, nesses últimos dias, como que as pessoas estão cada dia mais mal educadas, mais grosseiras. Parece que todo mundo está com raiva. As pessoas andam e elas não querem, não cumprimentam. As pessoas não têm uma atitude mansa. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados são os mansos de coração. Amém? Conhecer a Deus, conhecer o Pai, é aprender sobre mansidão. Deus quer nos dar essa posição mansa, essa posição humilde. Deus quer nos dar esse coração quebrantado. A Bíblia diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Nós precisamos parecer com Deus. É assim que Deus edifica a igreja. Aleluia. Às vezes nossos resultados, eles são pequenos, porque a gente vem para a reunião, mas nós não praticamos essas coisas. Às vezes nós pensamos que o lugar ou o momento da gente se santificar ou de ter um rosto angelical, celestial, é só nesse horário de 10 ao meio-dia. E também tem quarta e tem quinta à noite. Às vezes nós pensamos que Deus quer essa nossa atitude só nesse horário. Mas, amados, a palavra tem nos ensinado que nós temos que viver isso dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia. A nossa experiência não pode ser só do domingo de manhã, só da ceia do Senhor, mas nós precisamos andar em comunhão com Deus em todo o tempo. A palavra diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus está trabalhando conosco, e Ele tem que encontrar em nós esse coração limpo. Louvado seja o Senhor. Amém? Clama ao Senhor por um coração limpo, por uma expressão de Deus no seu coração, para que Deus trabalhe através de você na igreja. Ele tem que se revelar como Pai. Ele é o nosso Pai. Deus é o meu Pai. Eu quero agradar o meu Pai. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero conhecê-lo como meu Pai. Deus está trabalhando isso na igreja. Quantas vezes a gente tem dificuldade de entender essas coisas? Porque, em parte, a gente nunca conheceu, teve uma experiência a respeito de paternidade. Alguns nunca puderam
sentar no colo do papai. Eu compartilhei com os irmãos nesses dias. Eu tive uma experiência muito difícil de família. Eu tive 5 irmãos, parte pai, 3 parte mãe e 2 parte pai e mãe que eu conheço. Falei rápido, falei em português. Eu sei que os irmãos, realmente é difícil. Eu não tive isso que alguns tiveram sobre família, ter pai e ser consolado, instruído pelo papai e pela mamãe, um lar que foi duradouro, que se manteve. Eu não tive isso. E a gente acha, muita gente que tem feridas porque não tiveram essa manifestação, essa experiência, não conheceram e nunca chamaram assim, papai, papai, é tão gostoso, papai. Nós precisamos conhecer a Jesus como nosso papai, amém? A Bíblia diz que Ele está dentro de nós, não é assim, papai! Ele não está longe, Ele está dentro de nós. Nós temos que ter uma experiência íntima com Ele, nós temos que nos derramar diante dEle, porque Ele está cuidando de nós, Ele é o nosso Pai, louvado seja o Senhor. Nós temos que ser curados de toda a ferida, de toda a enfermidade, por não termos conhecido o papai. Às vezes nosso relacionamento é muito frio, e não pode ser assim. Eu sei que a religião, ela criou essas barreiras. Então tem o pessoal aqui do clero e tem o pessoal leigo, não é isso? Muitos não receberam essa imagem. Louvado seja o Senhor, porque eu estou no ministério. Eu falei com os irmãos aí há 33 anos, mas eu sou um homem comum. As pessoas têm que tocar em nós, têm que conhecer a nossa vida, porque nós queremos ser pais espirituais. E o pai espiritual, nós queremos imitar Jesus, que é o sumo sacerdote, que é o apóstolo da nossa confissão, mas que é pai, que não está longe, que está trabalhando dentro de nós. Tem um outro ponto muito importante, dentro desse contexto todo, que Deus está trabalhando em nós, a sua vida, o seu caráter. Então diz, bem-aventurados pacificadores, né? Nós temos que ser pacificadores, bem-aventurados quando nós somos perseguidos por amor do nome do Senhor. Mas a Bíblia diz também, e a gente pode aprender isso, Filipenses 1, versículo 4, Filipenses 1, 4. A palavra diz que Ele nos escolheu, quando? Antes da fundação, Efésios 1, 4. Efésios 1, 4, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe uma coisa, amados? Hoje nós estamos aqui. Já estava na agenda de Deus esse meu encontro com vocês. Deus já tinha proposto isso no seu coração. Quando? Antes da fundação do mundo. Nós estamos hoje aqui, e é um plano tremendo de Deus, porque Deus, Ele trabalhou em nós essa salvação. Nós conhecemos ao Senhor. Agora, nós precisamos continuar crescendo, experimentando do Senhor. Nós agora estamos sendo formados pelo Senhor. A salvação é uma obra tremenda.
Deus nos salvou, mas Deus tem um plano conosco agora, de nos formar. Ele quer trabalhar o seu caráter, a sua vida em nós. A salvação é só o começo. Agora tem um processo para que Deus então possa trabalhar a sua vida dentro de nós. Amém? Nós queremos a vida de Deus. Por que algumas vezes nós ficamos estacionados? Porque num certo sentido a experiência da salvação, ela foi maravilhosa, mas agora a gente está aqui só assistindo os cultos. E Deus não quer isso, amados. A vida cristã é como uma escada rolante. E interessante que nessa escada rolante, essa escada que está subindo para o céu, a gente nem fica parado no degrau. Tanto Deus está fazendo com que essa escada possa subir, quanto nós estamos subindo também, ajudando também, cooperando também, porque Deus está trabalhando em nós. Amém? A gente pode entender isso. Jesus, ele tem poder para fazer isso. Tem algo que a gente tem que entender: a maior cooperação não é propriamente o que eu faço é importante, eu tenho que fazer, é verdade, Deus quer isso. É importante também o que eu falo, mas isso também não é o mais importante. Importante mesmo é o que eu sou, é o que você é, amém? É o que você é. Nós podemos estar aqui, aparentemente, todos somos comprometidos. Mas Deus quer trabalhar em nós o ser. Nós somos pessoas cheias de Deus, transformados pela vida de Deus, expressando o Senhor em todo o tempo, através da nossa vida. Eu sei que os irmãos aqui reconhecem alguns homens e mulheres que Deus tem levantado, isso é bom. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Deus quer levantar toda a igreja, amém? Não importa a idade, mas Deus quer levantar toda a igreja. Todos temos que ser como Jesus, louvado seja o Senhor. Todos temos que dar um testemunho de vida, é a vida do Senhor. Recebe isso no seu espírito, recebe isso no seu coração, para a sua vida ser transformada. É por isso que eu digo que, às vezes os pastores perguntam assim: qual que é a assistência na sua igreja? Eu não sei se a expressão aqui é assistência, né? Aí alguém diz assim: é 100, é 200, é 500, é 1000. Ah, sua igreja é grande. O que nós temos que entender, amados, é que tem algumas linguagens que nos levaram a alguns vícios que nós precisamos corrigir. Nós não devemos ter uma assistência nesse sentido de pessoas que só assistem. Nós precisamos ter pessoas que trabalham para a obra de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Todos. Aí nós pensamos que só o pastor é que tem que trabalhar. Eu pago o pastor para trabalhar, eu entrego o dízimo para ele trabalhar, eu dou oferta para outros trabalharem. Não é assim, amados. Nós entregamos, devolvemos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas, mas não para ter um empregado que vai estudar a palavra, que vai orar e que vai pregar a palavra. Não tem esse modelo na palavra.
Isso é uma experiência religiosa, mas não é bíblica. Amém? Dá para entender isso? Amém? Vamos mudar isso. Amém? Quando Deus levanta um homem entre nós com ministério, então Deus está levantando, de fato, um homem com um dom, com um serviço. Mas todos nós, quando nós lemos a palavra, a Bíblia diz que cada um de nós recebeu talentos, não é isso? Todos, sem exceção, um recebeu 5, outro recebeu 2, um outro recebeu 1. O que nós temos que fazer? Apresentar, devolver a Deus, frutificar. Amém? Então não é propriamente só alguns que trabalham e os outros que assistem. Isso é bom numa partida de futebol, né? Ontem jogou o Sport e o Porto, né? E quando eu fui jantar mais tarde, depois de uma série de compromissos, tinha muita gente na televisão assistindo. Assistir uma partida de futebol, você pode vibrar. Tem gente que nem aqui vibra, só assiste mesmo, né? Irmãos, a gente tem que gritar, aleluia, que é gol. Amém? Vai, amém, Senhor, eu entendi. Bendito seja o nome do Senhor, que jogada boa, não é isso? Irmãos, nós precisamos entrar na partida, amém? Nós precisamos fazer parte agora do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, porque de fato Deus está nos chamando para isso. É essa operação de Deus em nós que vai revelar a igreja do Senhor. Aleluia! Porque se todos trabalham, porque de Deus somos cooperadores, nós sabemos que Deus vai nos dar uma resposta tremenda. E mais do que isso, eu serei transformado pelo poder da palavra de Deus. Essa nação não precisa só de 10 homens cheios do Espírito Santo. Essa nação precisa de centenas de homens cheios do Espírito Santo, de mulheres cheias de Deus, para Deus fazer uma obra através da igreja. Isso é muito tremendo. Então, fazendo assim, amados, e dessa maneira que Deus está falando, nós citamos aqui Efésios, e se nós lemos aqui no capítulo 4, eu citei aqui muito rapidamente esse versículo 12, capítulo 4 de Efésios, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui inclui todos nós, não importa a idade, amados. Às vezes nós chegamos numa certa idade, eu não sei se aqui em Portugal canta aquele cântico, ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. E esse cântico é o cântico do enterro, né? Né? Já deve ter ido num funeral e alguém cantou isso aí. E às vezes a gente pensa que a gente está numa idade para esperar só cantar esse cântico, não é isso? A gente tem muito ainda o que fazer, louvado seja o Senhor. E cada um de nós vamos ser cooperadores de Deus e vamos trabalhar naquilo que Deus quer, e Deus vai fazer essas coisas na igreja, louvado seja o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vamos a um outro ponto que é muito importante. Eu disse que primeiro nós temos que ter uma revelação de Jesus como nosso Pai. Com essas coisas, nós estamos sendo cooperadores, edificando a igreja. Nós estamos dentro do fundamento correto, que é Jesus. Aí nós chegamos a um outro ponto. A gente está parecendo com Jesus agora. Eu vejo que tem algumas irmãs aqui, né? Irmãos, ontem nós tivemos horas compartilhando sobre casal,
família, né? Terminamos chorando e Deus nos quebrantando. E quando a gente diz sobre parecer com Jesus, né? O seu marido parece com Jesus em casa, minha irmã. É isso que a gente precisa dentro de casa, né? Que a esposa possa parecer com Jesus, né? Ontem falávamos algumas coisas cômicas, até engraçadas, né? Mas, de fato, em casa, as esposas estão orando por um marido que não dá soco na mesa. Seu marido dá soco na mesa lá. Um púlpito assim, ó, se o marido é bravo, então dá problema. E a gente entrou em muitas coisas sobre isso, mas a gente tem que parecer com Jesus, é o segundo ponto. Quando nós parecemos com Jesus, a gente chega num outro ponto que é muito importante, e aqui nós podíamos gastar um tempo repartindo com os irmãos, porque é isso que Deus quer da igreja. Quem está anotando, o propósito de Deus é que formemos uma família de filhos semelhantes a Jesus, uma comunidade de irmãos. Igreja, amados, podem anotar e lembrar disso. Igreja é relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ter comunhão. Por isso que eu disse que a posição não pode ser passiva. É claro que Deus pode falar conosco nesse tempo. O Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui da igreja primitiva, Atos. A obra de Deus, ela acontecia num processo em que a comunidade, em que os irmãos, eles partiam o pão de casa em casa, louvado seja o Senhor. A igreja primitiva, ela conhecia a obra na casa, fazia a obra no lar. Eu quero que Deus convença o seu espírito do que pode mudar na nossa vida, amém? Do que Deus pode fazer conosco, se a gente não se limita a essa reunião, mas Deus começa a trabalhar em cada um de nós, esse relacionamento. Isso é uma visão de Deus, amém? Recebe, grita aleluia, glória a Deus, é o que eu quero, pula, salta, amém? A ambulância aqui vem rápido, se a gente pular muito, a gente pode ser cuidado rápido também, e aí a gente vai cantar, ó, que saudosa lembrança, né? Louvado seja o Senhor. Mas a gente tem que estar muito à vontade com isso, porque de fato Deus quer nos dar uma visão de como Ele quer trabalhar com a igreja. A gente vem para cá e ouve essas coisas, e o nosso coração se alegra, os cânticos, Deus quebranta o nosso coração. Mas nós não podemos deixar isso se limitar a esse tempo, onde nós ficamos aqui, um atrás do outro, conhecendo a nuca dos irmãos. É nuca, aqui em Portugal também é nuca, não é isso? As costas do irmão. Às vezes nós conhecemos o irmão só pelas costas. É profundo isso, né? Mas nós precisamos conhecer os irmãos de frente, amém? Nós precisamos nos relacionar, e para relacionar, a gente tem que conhecer a casa um do outro. Será que isso é coisa só para Brasil? Não, né? Amém? Isso é coisa para Portugal. A gente não pode ter aqui a igreja brasileira, não pode não. Nós temos que ter aqui a igreja portuguesa com certeza. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Aqui é uma casa portuguesa, com certeza. E Deus quer trabalhar essas coisas na igreja. Mas nós temos que nos dispor a conhecermos uma casa do outro, a vida do outro, sermos íntimos,
Quando o irmão dá problema, leva lá para o irmão Samuel, leva lá para o irmão Miguel. Deve ter outros aí. Irmãos, o que Deus quer é que cada um de nós possamos tomar essas pessoas e ajudá-las, e formar essas pessoas. Louvado seja o Senhor. A obra de Deus, ela é feita pela igreja de Deus. Deus tem dado dons aos homens, mas a Bíblia diz que todos nós somos uma nação de sacerdotes. Amém? Você é um sacerdote. Você tem que ser levantado para cooperar na igreja, para edificar a igreja, porque de Deus somos cooperadores. Essa palavra é para toda a igreja, e Deus trabalhou isso na igreja primitiva. Deus quer formar pessoas. É extremamente cansativo se só meia dúzia, 6 pessoas trabalham. Nós precisamos que toda a igreja trabalhe. Além de que Deus vai edificar a igreja, Deus vai trabalhar na sua vida. Nós temos que ter uma visão clara sobre isso, porque de fato nós temos que ser discípulos e temos que fazer discípulos. Amém? O que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20? Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei reuniões. Amém? Hoje a igreja está trabalhando muito em cima de reunião, mas a igreja precisa trabalhar em cima de relacionamento. Eu já conheci irmãos que querem ter a igreja aberta 24 horas por dia. Mas, irmãos, a igreja aqui está aberta 24 horas por dia. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Quando Deus coloca alguém comigo, ele encontrou com Deus, não é verdade? Nós precisamos ser santos em todo lugar. A Bíblia diz que em todo lugar nós temos que exalar o perfume, o aroma de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar. Nós precisamos trabalhar com essa visão de Deus. Ao invés de pensar que as pessoas vão ser transformadas aqui, elas vão ser transformadas num encontro comigo, porque Deus colocou em mim a palavra dele que sai da minha boca, para que essa pessoa seja transformada. E Deus está trabalhando essa transformação, louvado seja o Senhor. Então Deus está levantando a igreja em todo o tempo. Irmãos, a igreja passou a fazer uma obra de uma maneira que limitou muito a obra de Deus na igreja. Porque colocou horário, tem horário para Deus salvar. Deus vai salvar no domingo. Deus vai salvar lá no culto. Irmãos, isso não era assim. Na palavra de Deus, a gente vê que a igreja estava trabalhando e os irmãos estavam tendo experiência. Uma vez foi lá no cárcere, não foi? O que aconteceu lá no cárcere, com o carcereiro lá? Uma experiência, amém? Uma experiência. A experiência ela pode acontecer. O que aconteceu lá naquela carruagem com Filipe e com o eunuco? Os irmãos lembram? Atos capítulo 8, versículos 26 até 39. O cara era eu não sei como é que é o ministro aqui da economia, das finanças aqui. Alguém sabe o nome? Victor Gaspar. E a Bíblia diz que esse eunuco era o tesoureiro lá da rainha de Candace. E a Bíblia diz que ele estava confortavelmente lá na carruagem, lendo
o livro do profeta Isaías, não entendia, parece que lia alto, e Deus tinha falado com Filipe, Filipe que estava em Samaria, e Deus estava trabalhando muito através de Filipe, curas e salvação, evangelismo e tal, e Deus falou, Filipe, vai ali para o caminho de Gaza, que vai para a Banda do Sul, é o caminho deserto. Aí Filipe pegou, obedeceu o Espírito Santo. Filipe já estava sendo usado por Deus, agora ele vai para um caminho que parece que não tem nada, mas ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí Deus coloca um outro homem dentro de uma carruagem, lendo um livro que não entendia. Aí ele pega e ouve aquele homem ler, e fala lá do lado de fora, entendes tu que está lendo? Não foi assim? Foi assim, porque o cara que está na rua, o outro dentro da carruagem, confortável, ele deu aquele grito, não estou entendendo. E aquele homem foi humilde. Eu não estou entendendo. Agora, sobe aqui. Eu preciso que alguém me explique. Cada um de nós temos que estar assim disponíveis para Deus. Ele sentou na carruagem, explicou, porque aquele homem lia, mas ele era cego de visão espiritual. Ele conseguia ler, mas não tinha visão espiritual. E Deus então trabalhou naquele momento, louvado seja o Senhor, e aquele homem teve uma experiência com Deus, e ali pela estrada, naquele mesmo lugar, o que me impede de ser salvo? Não tem problema, parou a carruagem e batizou. Então tem muitas coisas que hoje nós fazemos, que é diferente da Bíblia. E porque é diferente da Bíblia, a gente tem um resultado que também é diferente. Mas se nós começarmos a trabalhar como a Bíblia diz, nós vamos então ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer. E Deus vai levantar a sua igreja, louvado seja o Senhor. Deus vai levantar uma comunidade de filhos semelhantes a Jesus. Amém? Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que transforme a igreja com essa palavra, que transforme a sua vida com essa palavra. Eu sei do quanto Samuel, Miguel, o quanto os irmãos aqui, desculpe não falar outros nomes, mas querem uma mudança na igreja, uma mudança de vida. Nós queremos uma mudança de vida. E a palavra hoje pela manhã, ela vem profeticamente para falar ao nosso coração. Amém? Amém? E Deus está falando como que nós todos podemos ser cooperadores. Abrir a nossa vida, abrir a nossa casa, chegar para os irmãos aqui, líderes, e dizermos, olha, eu estou pronto, eu quero servir, eu quero cooperar, eu entendi. É tão gostoso isso, quando a gente entende, e aí a gente não é mais passivo, a gente torna-se pessoas ativas. Deus vai quebrantar o nosso coração, então nós vamos chorar, nós vamos entender a igreja, nós vamos ter uma visão do que Deus quer. Amados, Deus quer fazer isso, e a gente vai passar a batizar muitas pessoas por mês. Amém? Os irmãos creem que isso é possível? Amém? Um amém, um aleluia, um glória a Deus, e eu vou cooperar. A gente pode orar e dizer, é isso mesmo, Senhor, minha vida vai mudar, a igreja vai mudar, nós vamos mudar a história da igreja. Amém? É assim que você está recebendo essa palavra no seu espírito. Nós vamos chorar e chorar pelas coisas que Deus faz. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. Mas nós queremos cooperar com Ele, ter uma visão do que Deus quer. Eu termino dizendo isso, amados. O Espírito Santo de Deus tem renovado a minha vida, tem renovado a igreja. O Senhor está fazendo coisas tremendas.
Vejo jovens a cada dia com aquela sede de evangelizar, trazendo outros jovens. Vejo adultos que estão com sede e fome de Deus. Vejo tantas coisas acontecendo, vigílias, jejum, luau. Eu moro numa ilha, né? Jesus também morou à beira-mar. Não é pecado. Louvado seja o Senhor. Aqui os irmãos, alguns moram à beira-mar também, né? Louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer para você assim, faça a obra de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Faça o que Deus quer. Deus pode transformar a igreja. Deus quer transformar a igreja. Aquela chama que Deus acendeu no seu coração. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que o fogo esteja ardendo no altar e que nunca se apague. Louvado seja o Senhor. Hoje nós queremos dizer para Deus: Senhor, acende essa chama, acende esse fogo, renova a minha vida, restaura a minha vida. Nós vamos orar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar ao seu espírito. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, quebrantar o nosso coração, tocar na nossa vida. Deus falou à igreja, e a igreja tem que reagir, dizendo para Deus: Senhor, eu quero, renova. Tem que começar conosco, a reação é nossa, e nós queremos dizer: Senhor, é tudo o que eu quero, me transforma como igreja, me usa como igreja, Senhor, me levanta como igreja. Aleluia, pede isso ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. E aqueles que Deus falou especificamente para tomar uma outra posição, para se levantar, eu quero orar por vocês. O Espírito Santo de Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho me alegrado com tantos batismos. Eu tenho me alegrado com tantas pessoas que estão sendo transformadas. Deus quer fazer isso na igreja. Deus quer fazer isso através de você. Eu quero te pedir, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Nós vamos pedir ao Senhor para trabalhar essas coisas na sua vida. Aqueles que querem ser usados por Deus, dentro da palavra que Deus está nos dando, pode sair do seu lugar e pode vir aqui na frente. Venha com o coração quebrantado. Venha